você sabe que o universo Marvel é uma criação do editor roteirista Stan Lee com o artista, o rei dos quadrinhos, Jack Kirby. Mas você sabia que quase não foi o Jack Kirby? Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. Desde o começo das revistas em quadrinhos e depois ainda, né, principalmente por causa da crise que vai ter, né, no começo da década de 50, ali, né, depois da Segunda Guerra Mundial, todos os autores que trabalhavam nas revistas de quadrinho, roteiristas e desenhistas, eles sonhavam em fazer tiras de jornal. Porque diferente da revista em quadrinho, a tira de jornal era respeitada. O pessoal que trabalhava no jornal era considerado artista. Tinha, né, não tinham vergonha, pelo contrário, eles eram respeitados, eles ganhavam dinheiro, eles ganhavam prêmios, diferente dos primos pobres que faziam as revistinhas em quadrinhos, que era considerado um lixo cultural. Então todo mundo sonhava em ter a sua tira de jornal, inclusive o editor, roteirista Stan Lee, mesmo estando ali, né, comandando a Time e depois Atlas, né, ele sonhava em ter a sua tira de jornal e ele tentou algumas tiras de jornal. Ele teve, né, o destaque foi 3 tiras que o Stan Lee fez, que tiveram vida curta nos jornais. A primeira, My Friend Irma, que era uma adaptação num famoso programa de rádio. Os artistas que trabalharam com o Stan Lee nessa tirinha foram o Jack Siedel e o Dan DeCarlo. O Dan DeCarlo vai ficar muito famoso criando todo o universo lá depois da Art Comics. O Stan Lee teve uma segunda tira de jornal chamada Mr. Lion's Cub, que era feita com o artista Joey Manley. E o Joey Manley precisa de uma pausa aqui muito importante, porque o Joey Manley quase foi o pai do universo Marvel. Esse aqui é um momento what if, né? Um momento EC. O Joey Manley nasceu em 18 de fevereiro de 1926. Nesse período aí, né, com a editora já chamada de Atlas, ele era o melhor amigo do Stan Lee, ele era o braço direito do Stan Lee, ele era o grande parceiro do Stan Lee dentro da editora. Olha só o que o Stan Lee falou sobre ele. Joey Manley, para mim, teria sido o próximo Jack Kirby. Ele também podia desenhar qualquer coisa, fazer qualquer coisa parecer emocionante. E eu realmente acho que ele era ainda mais rápido do que Jack. Mas então, por que naquela lenda de chega o Marty Goodman e diz vamos criar uma revista de super-herói porque a Liga da Justiça está vendendo muito lá na National? Por que o Stan Lee, então, chamou o Jack Kirby e não chamou o seu grande amigo, o seu grande parceiro, Joey? Por causa de um destino trágico que possibilitou existir o universo Marvel. É que o Joey Manley, ele usava óculos, e naquele dia, naquele triste 7 de junho de 1958, ele tinha perdido o seu óculos lá na editora, ele era bem artista, desligado, tal. Ele foi para casa sem óculos. E aí ele caiu no trilho do trem e acabou morrendo ali em Nova York, muito cedo, aos 32 anos de idade. É por isso que, quando chega o momento de vamos fazer alguma coisa diferente aqui na editora, o Stan Lee chama o Jack Kirby e não chama o seu grande amigo, o seu grande parceiro, o seu grande dupla, Joey Manley. E o Jack voltou também por, né, motivos trágicos, porque a editora do Jack, a gente já falou nos vídeos aqui, a editora do Jack não tinha dado certo, tinha falido lá por causa de toda a crise. O Jack estava brigado lá na National por causa do Sky Master, ele não podia mais trabalhar, a National tinha fechado a porta por causa de uma briga dele com o editor Jack Shift, lá, né, por causa da tira de jornal Sky Master. O Jack não tinha para onde ir, então ele teve que engolir a sua mágoa, né, o seu rancor, a sua bronca, ele teve que aceitar, pegar trabalho na Atlas. Então o destino coloca o Stan Lee e o Jack Kirby lado a lado de novo para aí nascer o universo Marvel. Mas é muito curioso a gente imaginar, né, como é que seria esse universo Marvel, se daria certo esse universo Marvel feito pelo Stan Lee e pelo seu grande amigo Joey Manley. Seria algo completamente diferente, óbvio, mas como é que seria isso? Porque com certeza o Stan Lee não teria chamado o Jack, ele teria chamado o Joey Manley. E a terceira, então, tira de jornal que o Stan Lee tenta, já que ele perdeu o seu amigo, né, um pouco depois, em dezembro de 1959, ele chama de novo, né, o DeCarlo, e eles vão criar, então, uma tirinha de um simpático carteiro chamado Willie Lumpkin, que também não dura, não faz muito, logo a tira para de ser publicada nos jornais, mas um Marvete
mais ligado, mais esperto, identifica nesse carteiro, sim, o mesmo carteiro que trabalha lá para o Quarteto Fantástico entregando cartas no edifício Baxter, que o próprio Stan Lee acabou, né, vivendo ele nas telas de cinema. Então essas foram as 3 tiras que o Stan Lee tentou emplacar, e também vira outra aqui, né, o What If. Se alguma dessas tiras tivesse feito sucesso, se o Stan Lee tivesse chegado lá, né, como roteirista de tira de jornal com algum desses artistas, talvez também não existisse o universo Marvel, porque com o jeito que estava a crise, ele teria saído da Atlas e ele teria vivido a sua vida como, né, um consagrado criador de tiras de jornal e não trabalharia mais para revistas em quadrinho, e aí a Marvel não existiria. Mas esse é o tipo de coisa que só o Vigia pode nos responder em algum universo paralelo por aí. Ó, chegou a nossa tardes, é hora da gente voltar pro presente. Já sabe então, se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, compartilha, comente e não deixe de comemorar os 100 anos dessa lenda dos quadrinhos Stan Lee. Onde você estiver, beijo, obrigado por tudo. Tchau.